Início da semana número 1, PET, volume 6. Aplicando expressões algébricas na resolução de problemas. O prefeito de uma cidade reservou um terreno quadrado, de lado medindo 6x metros, para a construção de uma área de lazer. Ao analisar o projeto, o engenheiro solicitou uma ampliação, ou seja, pediu para aumentar, do terreno em 90 metros quadrados, para que a área de lazer totalizasse 414 metros quadrados. Observe a figura abaixo e a solução proposta para encontrar o valor da medida x do lado do terreno quadrado original. Então, aqui a gente tem a continuação da teoria e aqui está explicando o que aconteceu no item anterior, que foi dito no item anterior. A expressão algébrica que descreve a metragem total da área projetada pelo engenheiro em função da medida x do lado do terreno quadrado original é uma equação quadrática ou equação polinomial de segundo grau. Esta expressão é x ao quadrado, que é a área original, mais 90 metros quadrados, que foi o quanto aumentou de área, igual a 414 metros quadrados, que passou a ser a área nova considerada. Essa explicação que está aqui, eu vou fazer aqui, ó, seguindo esses exemplos que eu coloquei. Então, o que a gente vai ver nessa semana? Nessa semana, a gente vai estudar o início de equação de segundo grau. Equação é chamada de segundo grau quando ela tem o x elevado ao quadrado, porque se ela tiver apenas a letra x e o sinal do igual, ou uma incógnita qualquer o sinal do igual, ela é uma equação, essa letra elevada a 1 é a equação de primeiro grau. Como aqui nós temos a letra x que está elevada a 2, significa que nós temos uma equação do segundo grau. Se ela tiver todos os termos, o x elevado ao quadrado, o x elevado a 1 e o número sem letra, ela é chamada de equação completa, mas nessa semana a gente vai trabalhar com esse caso, que é uma equação incompleta, até porque esses valores de A, B e C serão sempre números que vão aparecer para a gente. As letras que vão aparecer nos exercícios são o x elevado a 1 e o x elevado a 2. Então, aqui, por exemplo, se a gente olhar essa equação, nós temos o x elevado a 2, não temos o x elevado a 1, e o número sozinho sem letra é o menos 25. A gente chama de termo A o número que acompanha o x elevado ao quadrado, o termo B, o número que acompanha o x elevado a 1, e de termo C, o número sozinho, sem letra x. Então, aqui, por exemplo, nós temos o A valendo 1, o B não apareceu, porque a gente não tem o x elevado a 1, então ele vale 0. E o termo C, que é o número sozinho sem letra, é o menos 25. A mesma coisa aqui. A letra A vale 1, porque a gente está vendo 1x ao quadrado. A letra B vale 0, porque a gente não tem o x elevado a 1. E o termo em C é igual a menos 49. Quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, a gente quer descobrir o valor ou os valores da letra x que deixa a sentença correta. E resolver uma equação como essa, a gente tem que seguir o passo a passo de uma equação de primeiro grau. Porque se a gente tem assim, por exemplo, 2 vezes o x mais 10 igual a 14, por exemplo. Como é que eu resolvo esse tipo de equação? Eu vou passando o número do outro lado, fazendo operação contrária. Então, esse 10 vai subtrair para cá. 2 vezes o x é igual a 14 menos 10. Faço essa conta. 2 vezes o x igual a 4, que é o resultado da subtração. Como a gente quer descobrir o valor da letra x, o 2 que está multiplicando virá dividindo. Consequentemente, a gente consegue descobrir que a letra x é igual a 2. Se eu substituir o x por 2 aqui, 2 vezes 2 é 4, 4 mais 10 é 14, que é o valor que o exercício nos propôs. Isso é uma equação do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Porém, agora a gente está resolvendo todas essas equações que têm o x elevado a 2, ou seja, todas elas são equações do segundo grau. E como que a gente faz isso? A gente usa o raciocínio que a gente teve nessa do primeiro. A gente vai passando o número do outro lado, fazendo operação contrária. Então, aqui, por exemplo, se eu passar o 25, que está subtraindo aqui, ele vai do lado do zero, somando. Fica x elevado ao quadrado
igual a 0 mais 25. X elevado ao quadrado é igual a 25. Para eu deixar o x sozinho, eu vou ter que eliminar esse expoente 2. E esse expoente está representando uma potência. Então, eu vou passar fazendo a operação contrária, que é raiz quadrada no 25. Porém, a gente tem que passar o sinalzinho de mais ou menos nessa raiz quadrada. Por quê? Porque quando a gente encontra essa raiz quadrada com sinal de mais ou menos na frente, a resposta nossa fica sendo mais ou menos 5. Ou seja, se nós elevarmos o mais 5 ao quadrado, a gente encontra o 25. E se a gente eleva menos 5 ao quadrado, a gente encontra o 25 também. Então, a solução nossa são esses dois valores, o mais 5 e o menos 5, que fazendo automaticamente dessa forma, colocando o sinalzinho de mais ou menos, a gente já encontra as duas respostas. Nesse segundo caso, a gente usa o mesmo raciocínio. A gente vai passar o 49 do outro lado, ele vai somar junto do zero, consequentemente, a gente descobre que x elevado ao quadrado é igual a mais 49, que é o resultado dessa soma. Para eliminar o expoente 2, a operação contrária de potência é raiz quadrada, sempre mais ou menos, porque serve o valor positivo e negativo de resposta. Então, o x vai ser igual a, mais ou menos, 7, que é a raiz quadrada de 49. Com isso, a solução dessa equação é mais 7 e menos 7. São as duas respostas que deixam a sentença correta. Nesse terceiro exemplo, x elevado ao quadrado menos 7 é igual a 0. Primeiro, a gente passa o número 7 do outro lado, ele vai somar. X elevado ao quadrado é igual a 7. X é igual a, mais ou menos, raiz de 7. 7 não possui raiz quadrada exata, certinho, o número inteiro. Mas tem raiz, vai dar um número quebrado, mas tem raiz. Então, a gente deixa indicado dessa forma. A solução é mais raiz de 7 e menos raiz de 7. Número 4, menos x ao quadrado mais 100 igual a 0. A gente pode passar o 100 do outro lado, ele vai subtraindo do lado do zero. Menos x elevado ao quadrado é igual a menos 100, que é o resultado dessa subtração. Quando a gente tem letra com coeficiente negativo como aqui, a gente pode multiplicar por menos 1 para deixar a letra positiva. Com isso, o x ao quadrado e o número 100 ficam positivos. Aí, para a gente descobrir o valor da letra x, a gente passa mais ou menos raiz de 100, que é a operação contrária. X é igual a mais ou menos 10. Com isso, a nossa solução é mais 10 e menos 10. São as duas respostas que a gente encontrou. Penúltimo exemplo. X elevado ao quadrado vai ser igual a 0 menos 1. Ele estava somando, veio subtraindo. X elevado ao quadrado é igual a menos 1. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Acontece que aqui, quando aparece raiz quadrada de um número negativo não tem raiz quadrada no conjunto do que a gente trabalha, que é o conjunto dos números reais, porque não tem um número vezes ele mesmo que vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos 1 fica mais 1. Mais 1 vezes menos 1 são números diferentes, então a solução nesse caso é o conjunto vazio. Por quê? Porque quando a gente fez a resolução, caiu num tipo de conta que não tem resposta no conjunto que a gente estuda. E por fim, esse número 6 é a resolução do exemplo que apareceu na PET, o probleminha da PET. Para resolver esse tipo de equação, eu vou passar o 90 para cá, x elevado ao quadrado igual a 414 menos 90. X elevado ao quadrado é igual ao resultado dessa subtração, que dá 324. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 324. O x é igual a mais ou menos 18, que é o número vezes ele mesmo, que vai dar 324, que é a raiz quadrada do 324. Então, a solução de uma equação como essa, se ela estiver fora de um probleminha, a resposta é menos 18 e mais 18. Mas, no nosso caso, como ela está dentro de um problema em que
a letra X representa para a gente a medida do lado da figura, a gente tem que considerar como a medida do lado apenas o mais 18, porque a gente não pode ter como medida de lado um número negativo.